E aí, gente, era nem Science aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o ataque de ransomware na Renner. Eu vi que teve muitas notícias sobre o assunto e ainda, por enquanto, pelo menos no YouTube, tem poucos vídeos explicando com detalhes esse tema, embora a gente não tenha detalhes investigativos sobre qual grupo foi provavelmente que atacou, enfim. E até o ransom que pediram foi até acima do normal, 1 bilhão acima do normal. Mas enfim, não sei se os caras eram novos na área, mas enfim. Esse vídeo vai tentar explicar mais ou menos o que é o ransomware, quais são as coisas por trás para você conseguir entender melhor como esse ataque ocorre e como poderia ter ocorrido na Renner. Então, primeiramente, opa, um ataque desse tipo ele não é tão complexo quanto parece, ele não é tão difícil de fazer. Muitos poderiam dizer que até uma criança poderia fazer se você ensinasse ela devidamente, porque hoje em dia ransomware não é tão difícil quanto parece, né? É, na verdade, você nem precisa saber programar na maioria das vezes. Tudo que você precisa saber é achar os fóruns corretos e ter a grana para conseguir comprar o seu próprio ou alugar o seu próprio ransomware. E já vou explicar aí como funciona isso, né? E aqui algumas notícias recentes após hacker Renner nega que pagou 20 milhões aos criminosos, né? Normalmente as pessoas dizem para você não pagar o ransom, mas enfim. Urgente, lojas Renner podem ter sido vítimas de ransomware. Enfim, o site está fora do ar. Ali em cima está errado, mas enfim. Lojas Renner sai do ar após infecção com ransomware. Então, é um problema que não é simples de se resolver. E com certeza, até tem pessoas falando, né, que ninguém queria ser a pessoa do TI da Renner atualmente, né? Que deve estar até agora, tô fazendo vídeo à noite, né? Quebrando a cabeça para resolver o problema, né? Para ter os dados restaurados. Tomara que se consigam, né? Mas a gente vai tentar explicar como que funciona esse panorama geral por trás de ransomware, né? E como eu disse, normalmente a maioria dos caras que vão executar esse ransomware não são os desenvolvedores deles, mas pessoas que alugam ou compram ransomwares sempre trocando quando eles param de funcionar, quando eles são quando pesquisadores acham como bloquear esse tipo de malware. E tem uma palestra bem legal que eu recomendo da Black Hat, que é uma das conferências mais importantes sobre segurança da informação, junto com a DEFCON. Mas a Black Hat é melhor para mim. E é uma palestra da própria pesquisadora da Google, né? Falando sobre ransomware, sobre a cadeia de ataques relacionadas a rastrear, né? Então hoje em dia tem sim como rastrear ataques ransomware, mas não é um processo simples e fácil, né? Tem empresas como a Chain Analysis que faz esse tipo de coisa, então não é uma coisa que as pessoas não sabem como funciona e que não é possível de você deter esse tipo de ataque no longo prazo, né? Tem pessoas sendo presas por isso, então saiba que não é algo tão novo quanto parece para o público. E eu vou usar aqui alguns reports durante essa meio que palestra. E todas de empresas relativamente famosas, né? Palo Alto aqui, uma empresa extremamente famosa na área de segurança de informação, que você poderia comprar produtos até dela, fazendo um merchandising aí. E aqui eles falam sobre os principais malwares de 2021, né? De janeiro de 2020 até 2021. Os mais frequentes recentemente, então o NetWalker, Ragnar Locker, o Revil, que é um bem famoso, o DarkSide, normalmente quando você vê nas notícias, no Brasil mais no Tecmundo, assim, nesse tipo de site, é esses malwares que aparecem. Tem o Clop ali, que a gente vai ver no final desse vídeo. Enfim, então tem várias famílias de ransomware e uma dessas famílias talvez pode ter atacado o, a Renner, ou talvez não. O pedido do ransom foi muito grande, é muito estranho isso. Precisa ver a análise do malware também para saber qual família é a provável. Enfim, mas provavelmente foi um grupo que de repente está alugando malware ou comprou para usar.
Esse é um reporte da Sophos falando sobre Ransomware as a Service, né? O que significa? É você usar o ransomware como um serviço. Então você paga, seja você pode pagar alugando, né, por mês. Vamos supor $4.000 por mês, é um exemplo. Onde você acha isso? Em fóruns. As pessoas fazem o merchandising desses malwares em fóruns. Nós desenvolvemos um ransomware. Aí eu tenho um grupo de pessoas que paga mensalmente ou compra, dependendo do modelo deles de negócio, para poder usar. E nesse caso, as pessoas que compram vão receber um software que eles podem fazer tudo isso automaticamente. Então eles não precisam fazer programação nem nada. Normalmente os desenvolvedores estão por trás desses malwares. Eles não operam em larga escala porque é mais rentável você vender sendo um desenvolvedor do que você mesmo fazer sozinho ou com um grupo. Porque, vamos supor que 100 pessoas compram, você ganha um dinheiro relativamente alto, principalmente quando é alugado, né? E aqui na Sophos, que também é uma empresa que eu recomendo, baixe o antivírus da Sophos, é muito bom, no celular, enfim, falam sobre o ransomware Philadelphia, né? E aqui, por exemplo, é um post da pesquisa deles, num fórum. Então, normalmente, essas empresas de segurança da informação, elas estão em fóruns hackers para saber o que está acontecendo, né? É uma forma prática de você saber o que está acontecendo atualmente. Então isso é padrão, eu creio que em empresas de segurança grandes. Grupo IB, por exemplo, é um exemplo grande. Sophos, Trend Micro, com certeza devem ter pessoas ali infiltradas. Não é fácil de fazer isso às vezes, porque você tem que às vezes tem que pagar para entrar, às vezes tem que ter login que tem que ter pessoas que autorizam, enfim, depende. Mas nesse caso está falando sobre o Philadelphia Ransomware, que é um exemplo de ransomware. E aqui está falando um vídeo, a versão mostrando aqui parece um e-mail, enfim, basicamente tem tipo fazendo marketing desse malware dentro de um site que poderia ser o Alphabet 3, poderia ser o Wall Street Market, esses sites atuais, né? Então, mas poderia ser outros sites. Enfim, poderia ser outros fóruns que estão em vigor atualmente na Deep Web. Nesse caso de 2017, provavelmente o site deve estar fechado, não sei. Não mostra o site. Esse artigo da Linda Trend Micro, que eu recomendo bastante, eles escrevem muito sobre segurança da informação muito bem. E falando sobre ransomware as a service, né? E eles dão são uma empresa conhecida, vários equipamentos de ransomware, desculpa, de ransomware não, vários equipamentos de segurança como firewalls, são da Trend Micro, FireEye também. E aqui eles mostram uma estrutura bem legal, bem feita, sobre um ataque ransomware. Então na esquerda você tem ali caras que relacionados a botnets, ransomware, spam ou hosting de sites que não são possíveis da polícia fechar facilmente. A gente chama de bulletproof. Então sites na Deep Web você consegue usar hosts bulletproof que são hostings que são em países que talvez não tenha acesso fácil à polícia, enfim, internacional até. Tipo, o Interpol não vai conseguir fechar esse site nesse nível, porque é escondido em lugares inacessíveis tão facilmente, ou que tem restrições políticas envolvidas. E ali tem na parte da esquerda o operador do ransomware, e ele que vai fazer mandar para as vítimas, né? Então no software dele, que ele vai pagar por mês, ou ele mesmo fazer, não tem problema, porque não é difícil fazer um ransomware. O difícil é você fazer um bom que seja consistente, né? Que mesmo os pesquisadores das empresas analisando ele não conseguir achar uma forma de bloquear ele totalmente. Então isso é difícil de você ter ser consistente. Fazer um ransomware é fácil. Então nesse caso da esquerda ele deve ter pagado de repente e ele está usando esse software que é bem simples de mexer para mandar para as vítimas, né, para os e-mails das vítimas. Na parte da direita você tem um sistema um pouco maior, que você vai ter o operador, que vai ter vários operadores ao longo dele, né, que de repente ele está vendendo, e elas vão mandar para as vítimas. Isso que é uma cadeia de ransomware, de pessoas que estão pagando para
operar ransomware. Então, depois do ransomware Ceros, que foi o primeiro a ser desse tipo, começou o ransomware a ser fácil. Então agora você pode pagar para fazer um ransomware, você não precisa fazer o seu próprio código e manter ele bem. Você pode fazer o seu próprio ransomware. Quer dizer, operar seu próprio ransomware. E tem esse paper, bem pequenininho, falando sobre ransomware as a service dentro da Deep Web, né? Fizeram uma pesquisa bem simples relacionada a esse tema. E eles mostram que ransomware talvez não seja o que é mais vendido. Então, tem vários outros itens que são vendidos mais nos sites. Nesse caso, em diversos sites está citando aí o Dream Market, mas enfim, não considere todos os atuais, porque esse daqui é de 2019, então está meio desatualizado. Mas ransomware talvez não seja a coisa mais vendida. Outras coisas são mais vendidas, está ali relacionado a cartão de crédito, a outros tipos de itens que você vê. Porque normalmente os markets, né, eles não vendem esse tipo de coisa mais do que outras, né? Itens que eu nem devo falar aqui, e itens comuns. Itens, sabe, comuns, sei lá, HD, enfim, coisas simples, livros, coisas normais, né? Coisas que não são erradas, talvez. E coisas que são, que você já sabe já. Mas ransomware talvez não seja a coisa mais vendida. E aqui é bem legal, mostra como funciona a cadeia de distribuição. Então ali embaixo, na parte de baixo, tem a distribuição, o distribuidor, que vai ser relacionado ao site que está vendendo esses itens. O administrador do fórum é tipo como se fosse uma Amazon. Tem sistemas de rating, né? Então, esse daqui é 3 estrelas, tem comentários, você avalia através dos comentários. Então, às vezes os comentários são muito antigos, né? Eu tenho visto por experiência que depende, né? Você vai ter que... Às vezes os comentários são muito antigos do que está vendendo. Mas tem essa hierarquia, né? E não é tipo na Amazon que você não tem contato com os operadores da Amazon. Você tem contato, nesse caso, com os operadores, os administradores. Tem os caras que vão fazer o marketing, né? Vão escrever no fórum o que o negócio faz, vídeos, enfim, tutoriais sobre como o negócio funciona. Então não é um negócio jogado, porque eles querem fazer dinheiro, então tem que funcionar. Porque se for scam, se for de mentira o que eles estão vendendo, as pessoas não vão comprar depois, porque os comentários vão falar que é uma merda, vão colocar uma estrela só, enfim. Tem o cara que vai desenvolver o site, enfim, colocar na Deep Web não é tão difícil de você colocar um site operando na Deep Web, enfim, não é difícil. Mesma coisa que normal, só que você tem que ter um hosting para fazer isso, né? Um serviço de hosting que permita. Claro que você pôr um host comum, um Alligator da vida, Alligator que chama, enfim, aqueles hostings normais, Wix, não vai dar certo isso daqui, né? No longo prazo. Na parte de cima, depois da vítima, né? A vítima ela vai, vamos supor que ela paga esse dinheiro em bitcoins. E aí vai ter de alguma forma passar esse daí pros hackers, no caso. Só que tem uma cadeia ali dos autores do malware, que vão ter esse malware analisado pelos pesquisadores de empresas e de universidades, talvez, que vão tentar analisar esse malware e tentar ferrar esse malware. Então os autores, os desenvolvedores do malware, eles vão tentar de tudo para fazer que esse malware continue no mercado sem perder. Eu vi, por exemplo, eu não lembro se eu já falei no canal, é um vídeo perdido provavelmente, mas tem um vídeo que eu falo sobre esse tema, sobre um grupo que ele operou por muito tempo, só que depois os pesquisadores conseguiram bloquear esse malware totalmente, e aí esse ransomware foi descontinuado. Aí tem até uma mensagem no final, tipo, no fórum, a gente vai parar os nossos serviços e tal, porque não estão compensando mais. E no fim eles ganharam tipo milhões de dólares e estão lavando dinheiro nesse caso para sempre. Enfim, mas esse é um exemplo do que acontece. Às vezes esses malwares acabam porque eles ficam impraticáveis quando os pesquisadores estão tão na frente que tipo, o malware lança e já está bloqueado, já é facilmente detectável. Enfim, mas os autores têm essa questão de sempre estar desenvolvendo malwares melhores. E ali também tem o host provider, né, que vai hostear o site, Bulletproof.
Esses hosting providers às vezes não aceitam algumas coisas. Eu não vou falar o nome das coisas que não aceitam, porque é meio pesado para o YouTube. Mas alguns hosts providers aceitam qualquer tipo de site, alguns não aceitam outros. De repente tem site que não aceita malware, host provider que não aceita malware e não aceita coisas desse tipo, mas enfim. Mas tem uma cadeia de distribuição no site, nos fóruns, para que as pessoas achem essas coisas. Porque vamos supor que uma pessoa quer achar um ransomware as a service, né? Então tem que ser fácil, né, para as pessoas, para ter um lucro maior. Então toda a polícia federal, enfim, Interpol da vida, eles têm que estar, eles têm noção disso, obviamente. Eles constantemente tentam achar formas de bloquear esse processo para que esse malware não seja distribuído e que menos ransomwares aconteçam, né? Sobre Bulletproof Hosting, né? Do Krebs on Security, né? Esse cara é bem importante. É o melhor site de notícias sobre segurança da informação. Aqui falando sobre um dos maiores Bulletproof Hosting, né? É o Abdala, né? Então, dá pra ver um exemplo de um... Esse Bulletproof é bem simples, né? Não é tão bom quanto que eu mostrei no primeiro vídeo do canal, da história. Que é o Yasha Linda, também tem esse Bulletproof antigo, né? Entre outros. Mas enfim, aqui nesse caso seria um site que poderia hostear sites da Deep Web, por exemplo. Aqui, algumas formas de investigar esses fóruns. Eu já falei sobre isso no canal, mas eu vou falar de novo nesse vídeo, porque é importante. Então, tem formas de rastrear esse tipo de coisa. A Chain Analysis é uma empresa famosa por isso, relacionada a traquear pagamentos de bitcoins, que é, não só bitcoins, mas também Monero, que Monero é uma moeda mais rastreável, mas só quando ela com aquele token que é só uma vez, né? Mas aqui é mais difícil, e dependendo do timestamp também, da Monero, que é uma moeda virtual também. Mas enfim, formas de investigar a Deep Web, né? Então, esse daqui vai mostrar um exemplo que usa uma forma de data mining, né? De tentar entender os sites de uma forma mais simples, né? Os marketings. Então, esse aqui é uma forma de você tentar entender de uma forma estatística não, uma forma mais automática de analisar sites automaticamente e tentar ver a estrutura deles, quem são os principais administradores, quem são os principais vendedores, para você ter uma noção do que está acontecendo nesses markets de uma forma automática, né? Então, e tem softwares, na verdade, hoje em dia você pode fazer, tem softwares que são pagos, né, para empresas, que você pode fazer isso, que é até mais fácil para você investigar, né? Bancos normalmente devem ser obrigados a pagar esses softwares para ver notícias relacionadas à Deep Web constantes, né? Que não vão ser para o público nunca. Aqui também outro paper, mesma coisa, para ver de uma forma topológica, né, os tópicos, de repente um relacionado a malware, outro relacionado a outros tópicos, venda de produtos, enfim, e aí na direita os fóruns, né? Então você consegue ter uma análise mais topológica, né, mais visual do que está acontecendo nesses sites. Aqui outro paper, que nesse caso usando inteligência artificial, né, Long Short Term Memory, que está dentro de Reinforcement Learning. Quem já viu os vídeos do canal sobre inteligência artificial sabe sobre esse tema. Nesse caso usando também para entender a tipologia desses sites. Nesse caso, sites relacionados totalmente a hacking, né? Então dá para ver ali relacionado a contas, aqui coisas que estão escritas, né, no fórum relacionadas a vulnerabilidades, ransomware, phishing. Então esse aqui é para mim visualmente é o melhor, que mostra como fazer investigações mais acuradas sobre o que está acontecendo nesse site. Nesse caso não só da Deep Web, mas também em blogs e no Twitter. Nesse caso para prever cyberataques. Mas ainda assim, na parte prática, é mais fácil do que você fazer um software desse. Você comprar um software, você pagar um software mensalmente para ter esse acesso. A empresa que eu mais recomendo é a IBM, que a X-Force, que eles têm muito conteúdo sobre esse tema, e talvez seja a melhor empresa de segurança de informação atualmente. E a Grupo IB também, que tem dados bem importantes relacionados a esse tema. E o que acontece quando você ama o lado negro da força, né? Quando você ama o Darth Vader, né? Então, nesse caso, lembra que eu citei no começo do vídeo, quando eu estava falando das famílias de ransomware, o Clop Ransomware,
que também tá ativo recentemente, teve esse grupo, né, que foi preso, né, no Clop Ransomware. Então, pode ver nessa notícia que está na descrição. E tem o vídeo também da prisão que também está na descrição. Então, é uma coisa séria isso. Então, pessoas que vão fazer ransomware, elas podem ser presas, tomara que sejam. E, obviamente, não vai ser algo tão legal depois, né? Porque, dependendo do que eles fizeram, a pena vai ser bem grande. Então, a Cop Gang, né, foi presa, né, por usar ransomware em diversos tipos de consumidores da Acelion FTA e em outros tipos de empresas, né, dos Estados Unidos, até empresas relacionadas à advocacia, enfim, empresas de segurança. E aqui é relacionado a um post do Krebs relacionado a grupos que estão tentando, no sentido grupos públicos, né, que estão tentando impedir ransomware, porque a gente vê toda hora, tal hospital foi atacado, tal cidade foi atacada por ransomware. Gente, isso daqui é uma coisa comum, principalmente nos últimos 3 anos. Então, constantemente, as pessoas têm que entender que segurança da informação tem que ser levada a sério e que o time de segurança da informação tem que ser maior do que o seu time de RH. Então, é algo bem mais importante. Aqui é uma coisa que eu queria mostrar que foi recente, né? Agosto de 2021, do Krebs, falando sobre alguns grupos tentando mandar e-mails para funcionários da empresa, até pelo LinkedIn, estranho, né? Pelo LinkedIn, para WhatsApp, enfim, para tentar, tipo assim, eu te dou tal porcentagem do ransomware que a gente vai fazer se você colocar o ransomware na empresa. Depende através de um pendrive que você baixou com as instruções do grupo, enfim. Então tem esse problema também, que às vezes coloca isso na curva. E de repente até funcionários podem estar dentro dessa curva. Obviamente, não estou dizendo que foi o que aconteceu no da Renner, mas também tem essa questão que tem acontecido recentemente desse trending, né, em tentar achar funcionários para tentar fazer que isso daí entre no sistema, né? Embora talvez não seja o caso da Renner. E uma coisa que é importante, né? Nem sempre ransomware são bem feitos, né? Porque o objetivo do ransomware é encriptar todos os dados da vítima a partir de um computador, infectar todos os computadores da rede local e depois nesse caso, eu não sei como foi no da Renner, pode ter sido milhões de coisas, pode ter sido na nuvem, enfim, um servidor na nuvem que controlava toda a rede no país, enfim, poderia ser N coisas. Mas nesse caso ele mostra, o pesquisador aqui mostra que, essa parece bem interessante, mostra que às vezes dá para você recuperar os dados e às vezes não é difícil. Às vezes as formas de encriptação são básicas e que você pode realmente fazer decriptação bem simples. Então depende. Esse ransomware foi muito estranho porque pediu uma quantia enorme. Uma coisa que é importante, você deve estar coçando para saber, será que eles podem ficar com os dados da vítima de repente? Gente, sim. O Krebs fala disso daí toda hora e isso é simples, né? Se você consegue entrar com malware dentro do sistema, pegar os dados é uma coisa padrão. Então, não é difícil você pegar os dados. Porque você encriptou os dados. Nesse caso, antes você teria que pegar os dados desencriptados, né? Ou você mesmo decriptar porque você tem a chave. Você pode baixar eles encriptados e decriptar porque você tem a chave, né? Mas nesse caso, os dados, alguns grupos têm usado também aqui para tentar alguns pontos, não é ponte, né? Alguns pontos a considerar. Tem grupos que têm, de certa forma, nem chantageado de colocar os dados da empresa dos clientes em fórum na Deep Web. Tipo, se você não pagar, a gente vai colocar seus dados no fórum. É uma trending que foi famosa no ano passado. Então, quando você executa o ransomware, você encripta todos os dados da vítima usando uma chave RSA normalmente, ou AES, que é uma chave de criptografia usada na internet. Normalmente é assim. Nesse caso, para você
pegar os dados da vítima é um pulo, é até mais fácil, então não é difícil. Então, somente usando um software que normalmente é pago por mês, se a pessoa não fez o próprio ransomware. Então, obviamente, isso tem que estar na curva que não só pegar os dados é uma dos clientes, poderia ter sido o que aconteceu, mas se os caras forem minimamente bons, é o que aconteceu. Então, não é algo a considerar, é algo a saber que provavelmente foi o que aconteceu. Então, esse foi o vídeo. Espero que não tenha sido ficado longo e chato. Normalmente meus vídeos são mais técnicos. E eu tentei deixar o menos técnico possível. As fontes do que eu falei estão na descrição. E é importante porque eu não teria feito esse vídeo sem as fontes que são uma base para mim falar sobre os temas, né? De uma forma talvez mais acurada. Então, a gente já falou sobre esse tema várias vezes no canal, mas foi legal falar de novo. Então era isso, até o próximo vídeo.